A luta de Ryu e Leonor foi insana. Finalmente tivemos uma oponente que está à altura de Ryu e que ativamente foi um desafio para ele nesse mundo, embora a gente tenha que ter esperado um ser lendário para fazer isso. Porém, isso também nos diz muito sobre a força do próprio Ryu, que é incrível. Mas enfim, além do fato do anime estar deixando muito conteúdo de lado, a própria luta também teve algumas partes que ficaram de fora, mas relaxa que eu vou te contar tudo sobre isso, porque essa luta foi incrível. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grid de Animes, e te convido a conhecer meu trabalho e meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha e se inscrever aqui no canal, é super rápido e fácil. E se você já for inscrito, considere se tornar membro aqui do canal. Isso apoia demais meu trabalho e me ajuda a comprar mais equipamentos aqui pro próprio canal para trazer vídeos com mais qualidade e lives com mais qualidade também. Então considere se tornar um membro e apoiar o canal. E bem, como sempre, o anime tem contado bastante conteúdo e acelerado o ritmo da novel, mas eu não acho que isso seja necessariamente ruim. Eu gosto dos detalhes e do conteúdo cortado, eles são bem interessantes e fazem a história ficar ainda melhor na minha opinião, mas do ponto de vista do anime, funciona realmente melhor dessa forma. Então, como sempre, eu recomendo que você leia a novel porque ela é muito boa, melhor do que o anime e com certeza muito melhor que o mangá. Não leia o mangá porque ele é horrível. E dito isso, eu não vou falar sobre todo o conteúdo cortado do anime, apenas as partes que eu achar interessante para falar aqui e que faça sentido. Uma coisa que o anime cortou é que os colegas de quarto do Ryu têm treinado constantemente. Isso começou com a Amon depois que o Ryu deu aquela dica sobre ele treinar mais a sua resistência, porque ele precisa de resistência para usar aquele estilo de espada. Onde após isso, ele começou a correr todos os dias, e os outros acabaram se juntando a ele. Afinal, o conselho do Ryu é valioso, eles sabem o quão forte ele é, então eles seguem isso. Tanto que é por isso que no final do episódio, eles apanham para os encrenqueiros lá, porque eles estavam cansados após correr e treinar o dia todo. Mas claro, além de correr, eles também treinam com outras coisas, sabe? Balançar espada, fazer sparring, essas paradas. Eles realmente têm treinado com esforço. Menos o Eto, porque ele é um padre e desistiu. Por ser um padre, ele é mais frágil e não precisa realmente ter muita resistência, então ele acabou desistindo. Mas os outros estão treinando. E como não é uma boa ideia ficar indo para a dungeon todos os dias, principalmente em dias consecutivos, tipo eu vou hoje, amanhã e depois de amanhã, o Ryu decidiu que nesse dia ele não iria pra lá. E então, enquanto os outros treinavam, ele ia para a biblioteca. Isso porque ele não queria desencorajar os outros com a sua estamina infinita, porque ele tem uma resistência quase que ilimitada, e segundo porque ele quer aprender mais sobre alquimia. O anime não mostrou muito, mas o Ryu tem bastante interesse em alquimia, fazer poções e os caramba 4, ele gosta disso. E assim, ele foi na Biblioteca Sul para pesquisar sobre, onde ali ele consegue uns livros de iniciante para começar a aprender o básico, que eu não vou falar aqui porque é muita coisa e realmente não é necessário para esse vídeo, mas uma nota é que existem riscos ao fazer alquimia. Esse tipo de magia consome muita mana, então você precisa ser um mago capaz e muito habilidoso para fazer elas. E o Ryu obviamente cumpre esses requisitos. E assim, terminando de estudar lá, ele decide que vai comprar livros, porque os da biblioteca não pode levar para casa, e para comprar os livros ele vai na guilda sacar dinheiro, porque livros são muito caros, e outra que o Ryu é muito rico. Pelo anime sabemos que ele tem dinheiro graças às pedras do Wyvern, mas parece que vocês não têm noção do quão rico ele é. O Ryu é muito rico, ele pode parar de trabalhar para sempre, ele ainda vai ter muito dinheiro e continuará ganhando mais dinheiro, porque nem todas as pedras foram vendidas, e enquanto elas vão sendo vendidas, ele vai ganhando ainda mais dinheiro, então ele tem dinheiro infinito basicamente. Ele vai morrer e não vai gastar tudo que ele possui. E é no caminho para comprar livros que aconteceria o eclipse solar, e quando o sol foi completamente coberto pela lua, o mundo e o cenário em volta dele mudou. A maneira como o Ryu pode explicar isso é que o mundo virou. Todos os sinais de pessoas ao seu redor sumiram, o cenário continuou o mesmo, a cidade continua normal, mas todo ser vivo sumiu e o silêncio tomou conta de tudo. O Ryu aqui sentiu como se estivesse em um subespaço, junto de um sentimento de algo ser perigoso, e assim ele usaria seu sonar mágico, que é uma magia que ele usa soltando uma onda de mana que estimula a água no ar, porque sabemos que no ar contém um pouco de umidade, contém água, e assim ele solta uma onda de mana estimulando essa água para servir como se fosse uma espécie de sonar, um radar.
ar, e assim ele pode sentir os prédios, a infraestrutura e, claro, os seres vivos. E ele encontraria algo que é quase humano, mas é estranho e anormal, a mais ou menos uns 200 metros dele. E então o Ryu usa sua parede de gelo com 10 camadas logo de início, onde imediatamente uma lâmina sônica bate nela e é rebatida. E esse foi um ataque tremendo, provavelmente o ataque mais poderoso do qual o Ryu já se defendeu até o momento. E é quando o Ryu escuta a voz dela, mesmo que ela estivesse a 200 metros, ela falava como se estivesse do seu lado. E claro, enquanto isso ela vinha se aproximando também. Como no anime, ela também se perguntava como que um humano acabou parando ali. Ao ver ela, ela parecia humana, mas tinha chifres, ao lado de um belo busto e um rosto lindíssimo. Mas o Ryu não se encantou por ela, porque ele reconheceu o que ela é. Desde o início, ele a reconheceu como uma Akuma, uma raça que foi colocada como igual aos dragões, e Michael deixou claro que Ryu deveria rezar para nunca se encontrar com um. E como nós vemos no anime, Ryu comparou ela com o Behemoth e o Grifo em termos de poder que ele consegue sentir assim. A presença dela é tão grande quanto a presença daquele Behemoth e daquele Grifo que ele encontrou. Se isso fosse o mundo normal, ele teria escapado dali o mais rápido que ele poderia. Ele seria um coelho que nem olharia para trás, segundo ele mesmo. Ele só fugiria. Porém, é improvável que ele consiga escapar desse espaço. Aqui, as costas do Ryu se encharcaram de suor frio. E então foi quando a Akuma decidiu que ela ia matar o Ryu e então voltar a fazer o que estava fazendo, o seu objetivo ali. E ela fez um simples ataque, mas uma enorme quantidade de poder mágico foi para suas mãos aqui, fazendo o Ryu imediatamente usar 10 camadas de paredes de gelo laminadas. E ainda assim, o fogo do inferno que Leonor soltou conseguiu penetrar várias camadas facilmente, só parando e se extinguindo quando o Ryu começou a colocar mais poder mágico ainda ali, para ter certeza que ele ia parar o ataque. E claro, na sequência, como nós já sabemos, Leonor mandou uma lança de vento extremamente rápida, apontada diretamente para o coração do Ryu. E isso aqui é muito legal, ela não perdeu tempo em uma luta, ela atacou e assim que o ataque foi defendido, ela atacou de novo, não perdeu tempo, não esperou. Isso é uma luta de verdade. Mas Ryu sentiu o perigo e conseguiu torcer seu corpo para desviar, assim só machucando um pouco seu ombro. Mas ainda assim foi suficiente para que o Ryu saísse voando. E isso fez Leonor ficar espantada, afinal um humano se defendeu dos seus ataques. Ela já ficou surpresa quando ele bloqueou o fogo do inferno, mas a lança de vento foi outra coisa. E é quando ela reconhece o manto do Rei das Fadas, e vendo isso, ela percebe que tem que ir um pouco mais séria agora, principalmente no combate corpo a corpo, onde aqui Ryu usaria outra magia em si mesmo, que é a armadura de gelo. Ele basicamente envelopou seu corpo em uma camada fina de gelo, mas que ainda é muito resistente, assim dando uma defesa extra. Dito isso, Leonor pega sua espada e parte pra cima de Ryu, fechando a distância em um instante, embora Ryu também esteja usando sua Murasame para receber e aparar o ataque da Akuma. Aqui ele também luta de volta usando cortes laterais e claro estocadas, que é uma coisa que ele aprendeu bem, embora ele não acertasse Leonor porque ela é normalmente rápida, usando uma mistura de trabalho de pés com magia de vento para acelerar mais. Mas mesmo com o Ryu atacando, isso era só para tirar a atenção dela, porque o seu foco é a defesa. E quando o Ryu se compromete a defender, ele não cai facilmente. Se olhar para o passado, suas lutas sempre viraram vitórias graças à sua defesa. E ao treinar com o Rei das Fadas, sua defesa não é algo facilmente quebrada. Você pode dizer que o Ryu é uma fortaleza impenetrável quando o assunto são espadas. E além disso, sua resistência é inesgotável, então ele não vai se cansar. Tanto que Leonor não conseguia esconder sua frustração por não conseguir passar pelas defesas do Ryu. Ela estava frustrada e irritada com isso. E foi quando inclusive ela começou a se perguntar quem diabos é o Ryu? Quem é esse humano? Além disso, ela tentou usar sua magia enquanto usava espada, mas o Ryu também usou sua magia para frustrar a magia dela, tendo uma velocidade de geração insana também. Isso porque, como sabemos, ele passou muito tempo treinando apenas o tempo de ativação, e então atualmente é instantâneo, a sua magia não demora para ser conjurada, sua magia não é conjurada, ela só aparece. A magia dele é tão rápida que você não vê ela se formando. Além disso, aqui o Ryu também entendeu a linguagem da Leonor, algo que ela deixou entender que não é algo que os outros fariam, e portanto fazer ainda mais especial. E então, vendo que ele era um problema, ela resolveu que realmente precisa matar ele. Embora, como ele mesmo falou, até agora ela tentou, mas não conseguiu. E foi quando a luta de espadas ficou ainda mais intensa. Porém aqui foi quando o Ryu começou a ter uma margem de manobra maior do que antes. Ele se acostumou com como a Leonor usa sua espada, com a sua velocidade e o seu poder. Ele já entrou perfeitamente no ritmo dela, e tendo entrado no ritmo dela, agora ele tem vantagem sobre
ela, porque a defesa dele é impenetrável e ele consegue contra-atacar perfeitamente. Tanto que quando ela percebeu isso, ela tomou distância, sabendo que ia ser ruim ficar por perto. Mas claro, ele não permite isso e começa a bombardear ela com lanças de gelo várias e várias vezes. E de início ela se defendeu perfeitamente, até começar a ter problemas para se defender das lanças, mal conseguindo acompanhar a quantia delas e criando uma parede de terra para se proteger. E foi quando então Ryu usou seu jato abrasivo, vários deles na verdade, já que eles podem atravessar pedra tranquilamente, e assim ele finalmente conseguiu machucar a Akuma, embora Leonor tenha se regenerado facilmente, mas ainda assim ela ficou irritada com ele, mostrando que mesmo quando ela ficou séria, ele ainda é um oponente à altura. E aí depois de outro clash de espadas, Ryu ficou de olho para analisar sua regeneração e suas habilidades, e por um breve momento ele olhou para o céu como se fosse uma distração, mas isso foi suficiente para que ela dramaticamente corresse dali, apenas para que em seguida lanças caíssem onde ela estava, a forçando a recuar muito, onde de fato agora ela tá bem ciente dos ataques dele, então qualquer sinal que ele dê ela já recua, ela já foge. E enquanto ele se preparava para outra batalha mágica, ela anuncia que acabou o tempo, falando que fazem centenas de anos desde que ela se divertiu tanto assim em uma luta, teve uma batalha tão emocionante, onde Ryu pergunta se ela estava fugindo, mas ela diz que esse corredor onde eles estão é um espaço especial e até mesmo ela tem restrições para estar ali, nos confirmando de fato que este é um espaço especial e não um mundo normal, e até mesmo ela, uma Akuma, tem problemas em estar ali por muito tempo. Tanto que é por isso que quando a batalha acaba, a paisagem volta ao normal e as pessoas aparecem, porque apenas o Ryu saiu do mundo normal para ir para esse espaço. Então ela se apresenta como Leonor e pede o nome de Ryu, e inclusive ele demora para responder. O Ryu, como um japonês, acredita que seu nome tem poder, afinal o seu nome representa o seu corpo, a sua alma, e ele estava com medo de que se ele se apresentasse, ele caísse numa armadilha, mas ainda assim ele se apresenta e deixa claro que ele sabe que ela é uma Akuma, o que surpreende ela de novo e faz ela pensar que realmente deveria ter matado ele, mesmo que ela se forçasse ao seu limite, nos mostrando que de fato ele teria que forçar uma Akuma ao seu limite para que ela tentasse matar ele. E é claro, o motivo da surpresa dela é que os Akumas não são conhecidos pelas pessoas, e você pode ver isso por Abel, porque durante a jornada de Ryu e Abel, em um certo momento eles chegaram em um tópico sobre criaturas lendárias e seres muito poderosos, e o Ryu pergunta para Abel sobre Akumas, porém Abel só conhece demônios, e Akumas demônios não são a mesma coisa, provando que embora Michael tenha avisado o Ryu sobre os Akumas, que são muito perigosos, as pessoas normais só conhecem os demônios, que são outra coisa. Portanto, poucas pessoas conhecem sobre eles, e o Ryu saber sobre eles o torna uma ameaça ainda maior. E assim ela vai embora, falando que inevitavelmente eles irão se encontrar novamente. Se ele for tão poderoso assim, eles vão se encontrar de novo, e se não for ela, vai ser outro de sua raça. Embora ela não queira que ele morra para outras pessoas, ela quer que ela seja a pessoa que irá matar ele, dizendo que no seu próximo encontro ela será muito mais forte do que é atualmente. E assim o eclipse acaba, o corredor some e Leonor desaparece. E essa batalha é insana por vários motivos diferentes. Primeiro, foi uma luta de altíssimo nível entre dois monstros, afinal o Ryu já é um monstro nesse ponto, mas principalmente porque nos mostra que ele está em um nível absurdo. Leonor é uma Akuma, um ser lendário que um anjo explicitamente disse que ele não deveria se encontrar nunca, rezar para que isso não acontecesse. Ele disse que o Ryu deveria fugir dos dragões, mas torcer para nunca se encontrar com uma Akuma, provando que Akumas são mais poderosos que os próprios dragões, seres muito poderosos e lendários. Mas aqui ele lutou de igual para igual com ela e em um certo momento ele dominou ela. A defesa impenetrável do Ryu não permitiu que ele levasse danos, e seus ataques, sejam físicos ou mágicos, atingiram ela várias vezes, conseguindo causar danos, embora ela se regenerasse. E claro, um ponto especial para sua magia, que tem uma velocidade insana e é muito poderosa. Nessa luta, o Ryu, sem sombra de dúvidas, foi o vencedor, e isso nos mostra que ele está no nível de um monstro lendário, uma raça que os próprios anjos reconhecem. No início da batalha, ele comparou Leonor com o Behemoth e o Grifo, enquanto o anjo diz que eles são piores que os dragões, e aqui está a prova de que o Ryu já chegou nesse nível. Isso porque o Ryu nem chegou no ápice, tá? Se você parar pra ver, o Ryu tem muita coisa pra aprender ainda e ele reconhece isso. Se o Ryu nesse momento tem esse nível de poder, imagina quando ele virar sua versão mais poderosa. E após a luta, ele avalia o que aconteceu e Ryu percebe que ele tem machucado no seu ombro. Não é nada sério, é só um roxo de quando a lança atingiu ele. Mas ele pensa que se não fosse pelo manto do Rei das Fadas, ele teria um buraco no seu ombro. Esse manto realmente protegeu ele. O que mostra que esse manto do Rei Fada, além de ser vestes incríveis para magos, e claro, ter muita mobilidade para um espadachim, ainda por cima oferece uma proteção maior que muita armadura por aí, sendo a melhor armadura que o Ryu poderia pedir nesse mundo. O Rei Fada realmente gostou do Ryu e armou ele com equipamentos rank S
ISS. Mas uma coisa que deixou Ryu realmente encucado com Leonore foi a velocidade dela. Ela avançava e recuava em um instante, não era magia espacial, era algo como magia de vento, e ele realmente ficou encucado com isso. Além de que ele percebeu que o eclipse tinha algo a ver com aquele corredor e a aparição dela também, decidindo que iria pesquisar mais sobre isso. E é então que ele vai e encontra seus colegas sendo bulinados pelos outros e resolve a situação. E é isso sobre o episódio 4 de Water Magician, meus amigos. Eu não comentei muito mais sobre o resto, porque no geral foi bem igual a Light Novel, a única coisa que muda é que teve bastante material cortado, e claro, eu preferi focar mais na luta, que foi insana. O resto foi bem normalzinho. Mas o que vocês acharam da luta? Pelos comentários que eu recebi desde quinta-feira, parece que vocês gostaram bastante dela. Mas comentem agora que eu quero saber as suas opiniões. E se você quer ver uma luta insana do próprio Ryu, onde ele quase morreu, aí que eu te conto sobre a quase morte do Ryu em Water Magician, e isso é claro algo que o anime cortou. Claro, não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei para ajudar o vídeo. Agora, fui.